Bom dia para você, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Vamos iniciar aqui mais uma dica para você de primeiros socorros, né? Vamos falar aqui da matéria de primeiros socorros. Hoje nós vamos falar do trauma, tá? Primeiros socorros no trauma. O que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer em caso de uma vítima de trauma, tá certo? E o primeiro ponto, né, a ser discutido é o que é trauma? O que seria trauma? Né? Muita gente acaba entendendo o trauma de forma equivocada. Tá? Mais para frente a gente vai explicar nos slides, mas trauma é toda transferência de energia de um corpo para outro. Basicamente é isso. Tá? Toda ação externa, melhor dizendo, que venha provocar lesões no indivíduo. Por exemplo, um acidente automobilístico é trauma? É trauma, né? Por exemplo, um acidente envolvendo aí, por exemplo, um ácido, por exemplo, que caiu no corpo de alguém, né, e veio a trazer queimaduras para essa pessoa. É trauma? Sim, é trauma, né? Um acidente, por exemplo, com a bicicleta, né? A pessoa está indo de bicicleta e de repente ela toma um tombo, por exemplo. É trauma? Sim, é trauma. Um disparo de arma de fogo é trauma? É trauma. Uma perfuração por arma branca é trauma? Sim, é trauma. Toda ação externa que venha causar lesões, a gente vai chamar de trauma, tá? Principalmente aquelas que são provenientes de transferência de energia de um corpo para outro, tá? Sei lá, às vezes você está andando lá na calçada e cai, por exemplo, um vaso de planta na sua cabeça. É trauma? Sim, é trauma, tá certo? Então isso que é o trauma, é as ações externas que podem causar lesões no indivíduo, tá certo? E para atender o trauma, qual que é o passo a passo para a gente atender uma vítima de trauma? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vem comigo nessa aula top. Tudo aí referente a trauma, tá certo? Então, a primeira atitude a ser tomada aí numa cena, né, de trauma, numa cena que eu tenho uma vítima traumatizada, melhor dizendo, é a segurança de cena. Na verdade, para todo atendimento, tá? Seja vítima de trauma ou de qualquer outra anomalia, a segurança de cena sempre vem em primeiro lugar. Então, a segurança de cena sempre vai vir em primeiro lugar, tá? Se aquela cena não é segura para mim, eu não adentro. Tá? Então, se eu tenho uma cena que tem um risco para a minha integridade física, eu não vou adentrar nessa cena. Tá? Por quê? Eu estou ali para resolver um problema e não para virar mais um problema, tá certo? Então, a primeira atitude a ser tomada sempre vai ser a segurança de cena. Eu só entro na cena se aquela cena for segura. Tá? Então, primeira atitude a ser tomada naquele local ali é a segurança de cena. Se a cena não for segura, eu deixo a vítima lá, o que eu faço? Se a cena não for segura para você, você precisa sinalizar aquele local e acionar a equipe de emergência. Fazendo isso, entende que você já está prestando os primeiros socorros. Tá? Então, se a cena não for segura para você, sinalize aquele local e acione o serviço de emergência, tá? É muito importante sinalizar essas cenas, tá? A cena sempre deve ser sinalizada a fim de evitar novos acidentes, tá certo? Então, né, primeira atitude a ser tomada sempre vai ser, né, melhor dizendo, desculpa, a segurança de cena, tá? A segurança de cena ela é crucial para que tudo saia como planejado, para que você consiga atender aquela vítima, né, sem se expor a nenhum risco, tá? Sem se expor a um risco potencial ali, melhor dizendo, tá? Então a gente sempre vai seguir essa linha de raciocínio aí. Avaliação de cena, né? Eu vou avaliar a cena, vou fazer a segurança de cena, sinalizando aquele local, se necessário for. Tá? Se for em área externa, nós sempre vamos sinalizar, ou até mesmo em áreas internas, mas que eu perceba um risco para terceiros ali naquele local, eu preciso sim sinalizar aquele ambiente. Tá? Depois eu vou observar o mecanismo do trauma, o que gerou, né, esse trauma nessa vítima. Eu vou avaliar o mecanismo do trauma, eu vou avaliar o que aconteceu, o que levou a essa vítima desenvolver esse trauma, né? Foi, por exemplo, uma peça de tubo, por exemplo, que caiu na cabeça dessa vítima, ou foi um acidente automobilístico, ou foi uma queda de própria altura, né? Ela tropeçou e caiu ali. É trauma? Sim, eu vou considerar como trauma.
tá? Então, eu vou avaliar o mecanismo de trauma, vou avaliar o número de vítimas, né, se é um acidente de múltiplas vítimas ou se é um acidente apenas com uma vítima. E essa informação é importante para a equipe de emergência. Quando eu aciono a equipe de emergência, eu preciso passar o número de vítimas naquele local ali, que tem naquele local para a equipe de emergência. Tá? Lembrando, quando eu aciono a equipe de emergência, existe um protocolo a ser seguido naquele atendimento. Então, o operador de comunicação, ele vai te perguntar, ele vai realizar várias perguntas, tá? E você precisa responder todas, você precisa passar o máximo de informação possível para o operador de comunicação. Às vezes o leigo ele fica até um pouco nervoso, né? Poxa, eu estou precisando aqui do atendimento e esse cara está me perguntando um monte de coisa, mas isso é padrão. Por quê? Quanto mais informações o operador de comunicação tem, mais exatidão ele tem ali no despacho das unidades, mais exatidão ele tem no envio das viaturas que irão te atender ali naquele cenário, tá? Então eu vou avaliar o número de vítimas, vou avaliar as minhas decisões, vou tomar minhas decisões, né? Vou ter uma tomada de decisão nesse momento, né? Vou pensar e vou analisar e vou colocar em prática. Será que eu adentro? Será que eu atendo? Será que eu não atendo? Né? Aquele local é seguro para me chegar até a vítima? Será que não é? Será que é melhor eu só acionar a equipe de emergência e aguardar aqui, porque aquele cenário ali não me traz segurança para estar prestando os primeiros socorros para aquela vítima, né? E por aí vai. E a gente vai continuar, né, fazendo sempre isso, segurança de cena, avaliação de cena, segurança de cena, avaliando o mecanismo do trauma, avaliando o número de vítimas e tendo a nossa tomada de decisões, tá certo? Lembrando, né, uma pergunta aí que costuma vir em prova, né? Quem pode realizar os primeiros socorros? Aí costuma vir lá assim, somente a equipe de emergência, somente o SAMU, somente o bombeiro. Não, qualquer um pode realizar os primeiros socorros. Tá? Senhor, eu não tenho meios e não tenho técnicas para realizar os primeiros socorros ali, de realmente chegar, pôr a mão na vítima e por aí vai. O que eu faço? Apenas sinalize e acione o serviço de emergência. Se você sinalizar e acionar o serviço de emergência, já entende que você está prestando atendimento para aquela vítima, tá? E a gente vem explicando o que seria o trauma, né? O trauma é a definição ampla usada para descrever lesões causadas por uma força externa, devido a acidentes, violência ou autoagressão. Então, isso é trauma, né? A grosso modo dizendo, são as transferências de energia que a gente tem de um corpo para outro, tá? E também as ações ali provocadas, né, por agentes químicos também são considerados traumas. Então, por exemplo, um acidente automobilístico é trauma? Sim, é trauma. Uma queda de própria altura, né? Tropecei e caí ali, é trauma? Sim, é trauma. Uma perfuração de arma de fogo é trauma? Sim, por arma de fogo, né? É trauma? É trauma. Uma perfuração por arma branca é trauma? Sim, é trauma. Uma queda de altura é trauma? É trauma. Um mergulho em águas rasas é trauma? Sim, é trauma. Tudo que transfere energia de um corpo para outro é considerado trauma, tá? E também as ações de agentes químicos ali sobre o corpo da vítima, tá certo? E aí é o seguinte, quando eu tenho uma vítima de trauma, eu não posso tratar essa vítima de qualquer jeito. Eu não posso, por exemplo, sei lá, né, o cara acabou de cair de moto ali, por exemplo. Eu não posso ir lá e pegar ele e levantar. Ele acabou de cair do andaime, por exemplo. Eu vou lá e pego ele e levanto. Não posso fazer isso. Por quê? Uma atitude dessa, eu posso agravar possíveis lesões que essa vítima desenvolveu, que são, né, provenientes, melhor dizendo, daquele trauma. Tá? Então eu não posso mexer na vítima de qualquer forma, porque com essa atitude eu posso agravar possíveis lesões que aquela vítima adquiriu, seja naquela queda, seja naquele atropelamento, por exemplo, seja numa queda de própria altura. Qual que é a melhor conduta? Manter a vítima do jeito que está, né, parada ali de decúbito dorsal, né, deitada de decúbito dorsal ou de decúbito ventral, e realizar o nosso XABCDE. Lembrando que se ela está de decúbito ventral, sei lá, o que é decúbito ventral, o que é decúbito dorsal? Decúbito dorsal é abdômen para cima, decúbito ventral é abdômen para baixo. Se ela estiver em decúbito ventral, existe uma técnica, né, onde eu faço um rolamento e coloco essa vítima de decúbito dorsal para mim avaliar o nosso querido XABCDE da vítima. Siloé, mas um tempo atrás era ABCDE da vítima. Por que tem essa letra X agora? Essa letra X é a atualização do PHTLS, está na sua 9ª edição aí. Então, a letra X é a atualização do PHTLS, está na sua 9ª edição, tá certo?
Esse daí é o passo a passo do trauma, é o que eu preciso fazer, sem pular letras, tá? Esse mnemônico aí é o passo a passo do que você deve fazer em caso de trauma, tá certo? Então, a primeira letra ali, né, é a letra X, e o que significa? Significa controle de hemorragias exsanguinantes, controle de hemorragias severas que podem levar a vítima a óbito muito rápido, né? Aquela hemorragia de um vaso calibroso que pode matar essa vítima muito rápido. Então eu preciso primeiro controlar esse sangramento, tá? Na letra X, controle de hemorragias exsanguinantes, controle de hemorragias severas que podem levar essa vítima a óbito muito rápido. Eu vou tratar então primeiro as hemorragias que podem matar essa vítima muito rápido. Depois nós temos ali a letra A. O que significa a letra A do XABCDE? Significa abertura de vias aéreas com proteção da coluna cervical. Então, o que essa letra traz para a gente? Que a gente precisa abrir as vias aéreas, porém nós também precisamos proteger a coluna cervical, tá? Que são as 7 primeiras vértebras aí da coluna. Tá? A coluna dos senhores aí ela é composta de 33 vértebras empilhadas umas em cima das outras. São 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 5 fundidas lá embaixo que formam o osso caudal. Silvia, por que eu tenho que ter todo esse cuidado com a cervical? Com as cervicais? Porque é o seguinte, se essa vítima, por exemplo, às vezes teve uma fratura em uma das vértebras cervicais lá, e fragmento ósseo ainda não comprimiu a medula, eu preciso deixar essa vítima estável, eu preciso estabilizar, proteger a coluna dessa vítima, a coluna cervical dessa vítima, para que não ocorra o esmagamento da medula por fragmentação óssea. Porque se isso ocorrer, essa vítima vai desenvolver uma lesão chamada de tetraplegia, ou seja, do pescoço para baixo essa vítima não vai mexer absolutamente nada. Tá? Por isso que eu preciso proteger a coluna cervical, as 7 primeiras colunas, as 7 primeiras vértebras, melhor dizendo, da coluna dessa vítima, tá? Como que eu protejo, Siloé, as cervicais? Fazendo uma imobilização na região da cabeça da vítima. Provavelmente vocês já viram aí o bombeiro atendendo na rua, ou o SAMU atendendo, tinha alguém segurando a cabeça da vítima. Aquilo ali é um controle de cervical, tá? Aquilo ali é uma proteção da coluna cervical, tá certo? Lembrando que quando eu protejo a coluna da vítima, eu seguro a cabeça protegendo a coluna cervical, eu não posso tampar os ouvidos da vítima, tá? Então eu coloco a mão segurando a cabeça da vítima, não posso apertar muito, tá? É apenas para neutralizar a movimentação e não tampo os ouvidos dessa vítima, tá certo? Chegando na letra B, né, senhora, o que significa a letra B? A letra B significa boa ventilação, tá? Significa ventilação, né? Para lembrar, a gente coloca boa ventilação. Então, letra B, ventilação, ou boa ventilação. Letra C, o que significa? Letra C significa circulação. Letra D, o que significa? Letra D significa deficiência neurológica ou déficit neurológico. E a letra E significa expor, aquecer e transportar. Se você for observar, né, você vai entender que o XABCD gira em torno de 3 grandes sistemas, que é o sistema respiratório, o sistema circulatório e o sistema neurológico. Então, o que eu falei ali está girando em cima desses 3 grandes sistemas, circulatório, respiratório e neurológico. Por que disso? Por que esses 3 sistemas têm prioridades? Porque são nesses 3 sistemas que estão situados os 3 órgãos nobres. E quais são eles, professor? Quais são eles, Siloé? Coração, pulmão e cérebro. Esses 3 órgãos não suportam isquemia por muito tempo. Então, coração, pulmão e cérebro não suportam isquemia por muito tempo, tá? Não suportam falta de oxigenação por muito tempo. Pra vocês terem uma noção, um tecido cerebral, o máximo que ele vai suportar ali é 4 minutos, estourando 4 minutos. Passou de 4 minutos, já pode levar esse órgão a ter lesões cerebrais irreversíveis por falta de oxigênio. Entenderam? Por isso que o XABCD gira em torno desses 3 grandes sistemas: circulatório, respiratório e neurológico, porque é lá que estão os 3 órgãos nobres. Tudo bem?
Lembrando, pessoal, quando eu me aproximo de uma vítima de trauma, quando eu vou me aproximar de uma vítima de trauma, primeiro lembre-se sempre de realizar a segurança de cena, tá? Então eu analiso o cenário, observo se aquele local é seguro, se for eu vou, logicamente, né, vou fazer a avaliação de cena, vou sinalizar, se aquele cenário for acionar a equipe de emergência, logicamente, se aquele cenário for seguro, eu vou me aproximar da vítima. Então, primeiro, o que eu faço? Segurança de cena, avaliação de cena, né? A segurança de cena, que é a sinalização, avaliação, segurança de cena e acionamento da equipe de emergência. Passo o máximo de informações possíveis, certo? E daí eu vou me aproximar dessa vítima. Sempre que possível, eu me aproximo por frente, tá? Então, sempre que possível, eu vou me aproximar por frente. Para quê? Para que essa vítima tenha um contato visual comigo, tá? Para que essa vítima tenha um contato visual comigo. Imagina você... Imagina, sei lá, que você caiu de uma escada, né? Você está lá no chão e de repente vem alguém por trás de você. Você não está tendo um contato visual com aquela pessoa. Qual que é o instinto? Qual que é o seu instinto? Assustar e virar o pescoço para ver quem está chegando por trás de você. E isso de virar o pescoço pode agravar uma possível lesão lá nas 7 primeiras vértebras, que são as cervicais. Lembra que eu falei? Às vezes teve uma fratura das vértebras, porém ainda não teve o esmagamento da medula espinhal por fragmentação óssea, né? Ele virando o pescoço para ver quem chegou, pode ser que nele girar o pescoço aconteça, né, esse esmagamento da medula e ele acaba desenvolvendo aí uma tetraplegia, tá? Por isso que sempre que possível a gente vai por frente, tá? Para essa vítima ter um contato visual com a gente ali, tá? Chegando próximo, eu coloco o meu joelho no chão, ou pelo menos um dos meus joelhos no chão, tá? Eu não posso ficar em apenas agachado, né? Apenas sobre os 2 apoios dos pés, agachado, porque dessa forma eu não tenho estabilidade. Se alguém chegar e trombar em mim, eu posso cair em cima da vítima, né? Por isso que eu coloco o joelho no chão, porque aí eu tenho estabilidade, eu fico estável naquela cena, tá? Daí eu vou estimular essa vítima, né, verbalmente. Ei, amigo, eu posso te ajudar? Ei, amigo, eu posso te ajudar? Se ele falar que pode, né, por exemplo, pode. Olha só que legal, ele me deu 2 respostas importantíssimas naquele momento. Primeiro, as vias aéreas estão pérvias, ou seja, as vias aéreas estão desobstruídas, porque ele falou comigo, então tem ar entrando e saindo. Segundo, ele está consciente. Eu perguntei, ei amigo, eu posso te ajudar? Ele me respondeu, pode. Logo, ele está consciente. Me deu 2 respostas importantíssimas. Daí, né, você sempre precisa passar o máximo de tranquilidade para aquela vítima, tá? De nervoso já basta ela. Você trazendo, né, passando uma tranquilidade, você se identifica para ela, olha, ei amigo, meu nome é Siloé, tá? Eu estou aqui para te ajudar, qual que é o seu nome? Ele vai falar o nome dele, né, sei lá, meu nome é João. Ô João, fica tranquilo, tá tudo sob controle, eu já acionei a equipe de emergência, tá? Pode ficar tranquilo. Sempre é importante passar segurança para a vítima, tá certo? E daí, né, a gente vai desenrolar o nosso XABCDE. Se tiver mais que uma pessoa atendendo, né, se você tiver com amigos ali, amigos treinados, ou você é treinado, você pode orientar aqueles amigos ali na cena, né? Por exemplo, olha, fulano, segura a cabeça da vítima aqui, né? Segura a cabeça do João aqui para a gente fazer uma estabilização manual das cervicais. Aí você fala com o João. Toda manobra que você for fazer com o João agora, né, você vai falar para ele não se assustar. O João, fica tranquilo, um amigo nosso aqui vai estabilizar a sua coluna aí, né? Realizando o A do XABCDE, alguém vai estabilizar a cabeça, enquanto o outro, por exemplo, faz a primeira letra, que é o X, controle de hemorragia. Se não tiver, aí não tem como pular letra, tá? Não tem como fazer essa, não é pular, né? Mas fazer simultaneamente, né? Você não consegue estabilizar a cabeça e controlar uma hemorragia ao mesmo tempo. Se não tiver, aí nós vamos primeiro conter a hemorragia, né? Que é do X ali, do XABCDE, tá certo? Então, chegando aqui na letra X, né, o que significa a letra X? A letra X significa controle de hemorragia exsanguinante, controle de hemorragias severas que podem levar a vítima a óbito muito rápido. Tá? Como que eu vou controlar a hemorragia? Eu vou controlar a hemorragia utilizando uma compressa cirúrgica, utilizando gaze, por exemplo, utilizando uma atadura de crepom, utilizando, como na imagem aí que está aparecendo, uma bandagem israelense. Num caso mais grave, né, num sangramento de extremidade, por exemplo, grave que eu não consigo controlar, eu posso utilizar, por exemplo, um torniquete,
tá? Para poder fazer a contenção dessa hemorragia, tá? No caso, por exemplo, de não ter um kit de primeiros socorros por perto, não tenho gás, não tenho compressa cirúrgica, não tenho nada disso. Eu posso fazer até com a própria roupa da vítima, segundo o PHTLS, tá? E lembrando, pessoal, vou pegar um material aqui, tá? De controle de hemorragias, e lembrando, eu não posso, de forma alguma, tocar na vítima sem luvas, tá? Isso é biossegurança. Eu não posso tocar na vítima sem luva. Por quê? Se a vítima está sangrando e eu toco nela sem luva, eu posso me contaminar, tá certo? Então, sempre para atender, eu preciso ter luvas na mão. Se não tenho luva, como que eu faço? Coloca pelo menos 2 sacolas ali na mão para fazer uma barreira física. O que não pode é você colocar a mão sem nada lá, ter contato com sangue. Porque se você tiver contato com sangue, você pode se contaminar, tá certo? Então, aqui tem alguns dispositivos, né, de controle de hemorragia, como, por exemplo, a compressa cirúrgica, que é isso daqui, parece uma fraldinha, né, daquelas antigas de neném. Isso é compressa cirúrgica. Nós temos aqui também a atadura de crepom. Geralmente vocês chamam isso de faixa lá na casa de vocês, né? Não deixa de ser uma faixa, mas o nome correto é atadura de crepom. Nós temos aqui também a bandagem israelense, essa está fechadinha, tá vendo? É o mesmo que está ali nessa imagem que você está vendo, tá? Isso é uma bandagem israelense, uma bandagem elástica do tipo, uma bandagem do tipo elástica, né? Uma bandagem israelense do tipo elástica. Ela tem um ancoradouro, tá vendo? Olha ali, repara na imagem que vocês vão ver. Deixa eu ver se eu tenho uma aberta aqui. Se eu tiver uma aberta, eu vou mostrar para vocês agora o que seria essa bandagem israelense, que é isso daqui, ó. Observem que ela tem um ancoradouro, tá vendo? Essa partezinha aqui, ela serve para a gente colocar mais pressão. Então você coloca sobre a ferida, tá vendo? Ela tem um absorvedor de sangue também, tá? Um dispositivo para absorver o sangue. Você coloca sobre a ferida, né? Enrola e passa a faixa, né? Passa a atadura, a bandagem israelense, por dentro desse ancorador. E daí você pode voltar com ele para o outro lado ou fazer alguns giros que ele coloca mais pressão, né, ali no sangramento. Ele coloca mais força, mais pressão naquele sangramento para poder parar aquele sangramento, tá? E nós temos também o torniquete. Deixa eu ver se tem um torniquete aberto aqui para a gente mostrar para vocês. Que seria isso daqui, tá? Para que serve esse cara? Para que serve esse torniquete? O torniquete, ele serve para controle de sangramento severo, tá? Ele serve para controle de sangramento severo nos membros, seja membro inferior, seja membro superior, tá? Como é que eu coloco o torniquete? Como que é aplicado o torniquete? O torniquete, ele sempre vai ser aplicado, pessoal, ele sempre vai ser aplicado mais proximal possível, tá? Mais proximal de quem? Mais proximal possível do coração. Então, por exemplo, se você tem uma lesão lá na extremidade do braço, por exemplo, onde é que eu coloco o torniquete? Na parte mais alta do braço, na parte mais alta daquele membro, tá? Entre o bíceps, o tríceps e o deltoide. Então, eu vou colocar nessa parte onde o braço ele começa a se afinar para iniciar o bíceps, na parte mais alta do braço. Eu vou colocar o torniquete ali, tá? Quem falou isso, Siloé? O PHTLS, tá? O PHTLS, ele indica colocar o torniquete na mais proximal possível do coração, na parte mais alta do membro. Não importa se o ferimento foi na extremidade daquele membro. Eu coloco o torniquete na parte mais alta daquele membro, segundo o PHTLS. Isso até evita, por exemplo, uma síndrome compartimental, tá certo? Então, primeiro, né, a primeira letra ali, letra X, preciso controlar hemorragias severas que podem matar essa vítima muito rápido. Se tiver um objeto empalado, por exemplo, e se tem um objeto empalado, se tem um objeto empalado, eu deixo, tá? Tudo que entrou e ficou dentro da vítima, eu deixo. Com exceção se for algo nas vias aéreas ali, boca e pá, que possa comprometer
a respiração dessa vítima. Se não, o que está empalado permanece empalado. Por quê? Aquilo, às vezes, que está introduzido na vítima ali, sei lá, uma faca, por exemplo, como nessa imagem, muitas das vezes, aquele instrumento está fazendo um controle de hemorragia ali. Quando eu tiro, eu perco o controle. Então, eu deixo aquilo naquele local, tá? Eu deixo o objeto empalado, faço só uma estabilização daquele objeto, tá? E levo a vítima para o hospital, que lá no bloco eles vão fazer a retirada desse objeto, tá certo? Seguindo aqui, né? Isso aí eu já falei, né? Eu vou estimular a vítima verbalmente, já falei sobre isso. E aí a gente chega na letra A, né? O que significa a letra A? A letra A significa abertura de vias aéreas com controle de coluna cervical. Então, por exemplo, se eu chego na vítima ali, né, e falo com ela, ei amigo, estimulo ela verbalmente, ei amigo, eu posso te ajudar? Ei amigo, eu posso te ajudar? E ela não responde, eu preciso abrir as vias aéreas dessa vítima. Porém, eu faço abertura de vias aéreas protegendo a coluna cervical, tá certo? Eu trouxe aí na imagem uma abertura de via aérea para a vítima não traumatizada, tá? Eles costumam ensinar por aí que só existe essa abertura de via aérea aí, elevando a cabeça da vítima. E não é, tá? Essa manobra é para quem não é traumatizado, tá? Essa manobra é para quem não é um portador de trauma, tá certo? Quando eu tenho um portador de trauma, eu vou abrir as vias aéreas de outra forma. Se ele está inconsciente, eu abro as vias aéreas realizando uma manobra de jaw thrust, ou apenas o tracionamento da mandíbula. Eu trago a mandíbula para frente, eu trago a mandíbula dessa vítima para frente, tá certo? Como que eu protejo a coluna cervical? Daquela forma que eu falei, segurando a cabeça da vítima, tá? E quem segura a cabeça da vítima precisa conversar com essa vítima o tempo todo, tá? Então quem tá ali segurando a cabeça da vítima, conversa com essa vítima o tempo todo, tá? Pergunta nome completo, pergunta endereço, qual que é a rua que ele mora, qual que é o número da casa dele, qual que é o bairro, né? Qual que é a cidade que ele mora, se ele lembra o nome da mãe dele, se ele lembra o nome do pai dele, se ele lembra o que aconteceu, se ele lembra a idade dele, e depois você vai refazer todas essas perguntas. Qual que é o seu nome completo? Qual que é o seu endereço? Rua, número de sua casa, nome do seu bairro, nome da sua cidade, lembra o nome de sua mãe, lembra a sua idade. Você vai refazer as perguntas. Por que, Silé, que eu preciso ficar refazendo as perguntas? Porque uma vítima consciente no início da abordagem, ela pode se tornar inconsciente ao decorrer daquele atendimento, tá? E para ela evoluir para a inconsciência, geralmente ela te mostra, né? O corpo dela te mostra ali que ela vai evoluir para a inconsciência, tá? Por exemplo, se no início da abordagem você pergunta para a senhora, qual que é o seu nome? Ele, qual que é o seu nome completo? João, não sei das quantas. Aí você fez uma série de perguntas e volta e pergunta de novo, qual que é o seu nome? Aí ele trava um pouquinho. João, opa, teve um tempo, né? Ele demorou para responder, correto? Então, por algum motivo, pode ser que o sangue não está chegando oxigenado de forma adequada no cérebro daquela vítima, tá? Ela pode estar tendo ali um quadro de piora, tá certo? Por isso que quem está na cabeça deve conversar com a vítima o tempo todo. Silé, você pode mostrar qual que é a manobra de desobstrução das vias aéreas em caso de trauma? Claro, é essa manobra aí, tá? É a manobra de jaw thrust, ou apenas o tracionamento da mandíbula. Olha a imagem ilustra muito bem, né? Onde eu não elevo a cabeça da vítima, eu traciono a mandíbula para frente, mas não elevo a cabeça. Porque quando eu elevo a cabeça, eu estou mexendo nas cervicais dessa vítima, e em caso de trauma, se eu mexer com a cabeça, eu posso agravar o quadro dessa vítima, tá certo? Chegando aqui, a gente chega na letra B, né? Boa ventilação. Então, nessa hora ali, eu preciso avaliar se essa vítima realmente está respirando, né? Se o ar está entrando de maneira adequada, atendendo às necessidades daquela vítima, tá? Então, eu vou observar os movimentos respiratórios, se está tudo normal, né? Ou se, por exemplo, essa vítima está em gaspe, por exemplo, né? O que é isso? É aquela vítima que ventila, mas não respira, né? Como assim ventila e não respira? Algumas literaturas trazem para a gente que a respiração ela acontece lá nos alvéolos pulmonares, né? Onde acontece a hematose, né? Que o
os alvéolos ali colocam o oxigênio no sangue e pega o gás carbônico que é proveniente do seu metabolismo e joga para o meio. Muitas das vezes isso não está acontecendo. Ele consegue até ventilar, você vê que tem ar entrando e saindo, mas não está acontecendo a respiração, né? E geralmente o abdômen dessa vítima vai lá em cima e vai lá no fundo. Vai lá em cima e vai lá no fundo. Opa, pode ser que essa vítima está sofrendo de um gaspe. Ele ventila, mas não respira, tá? Ele não respira normalmente, né? Vou observar a região do tórax se é igual dos dois lados, ou, por exemplo, se um lado do tórax está mais alto do que o outro, se tem uma ferida soprante naquele tórax, né? Seria aí um pneumotórax aberto. Vou fazer toda essa avaliação ali. E se tiver, por exemplo, um pneumotórax aberto, eu vou colocar um oclusivo de 3 pontas, né? E por aí vai. Tá? Então, a boa ventilação é isso. E lembrar que qual que é a frequência respiratória normal em um adulto? A frequência normal em um adulto é entre 10 a 20 movimentos por minuto. Eu vi que ali ficou entre 12 a 20, né? Mas mais correto é entre 10 a 20 movimentos por minuto. E o coração, Siléo? O coração ele vai bater entre 60 a 100 batimentos por minuto. Circulação, né? Como que eu vou fazer aqui agora? O que eu vou fazer? Vou checar os pulsos, tá? Vou checar o pulso, na verdade, sempre o pulso carotídeo, tá? Vou avaliar a frequência respiratória, vou ver se tem perfusão nas extremidades dessa vítima, né? Vou observar se tem sangue oxigenado chegando nas extremidades dessa vítima, tá? Aqui eu trouxe, né, a questão do pulso aqui, né, de adulto. Qual que é o pulso normal? Entre 60 a 100 batimentos por minuto, tá? Se lá é criança, de 1 a 8 anos, entre 100 a 120 por minuto. E lactentes, né, aqueles de 0 a 1 ano, são mais acelerados ainda, de 120 a 140 batimentos por minuto, tá certo? Lembrando, pessoal, que nessa letra aqui é muito importante porque eu vou avaliar, por exemplo, né, a vítima vai me mostrar ali alguns sinais e sintomas e eu vou avaliar de uma possível hemorragia interna. Eu checo aqui também na letra C de circulação, tá? E também controlo aquelas hemorragias menores. Tá? Aqui eu controlo aquelas hemorragias menores que não são exsanguinantes. Porque se for exsanguinante, eu trato na letra X. Se for hemorragia severa, eu vou tratar na letra X, tá certo? Então, avalio o pulso, faço uma avaliação dessa vítima para ver se eu não acho hemorragias menores, tá? Vou observar se tem sangue oxigenado chegando nas extremidades. Como que eu faço isso? É muito simples. Eu vou verificar o preenchimento capilar, tá? Por exemplo, você agora na sua casa, coloca a sua mão para frente aí, ó, com o indicador da outra mão e o polegar, eu seguro o indicador, aperto e perceba que ficou branquinho o lugar que eu estou apertando. Solta e conta quantos segundos que demorou para colorir novamente. Estourando 3 segundos, né? O normal é 2 segundos, estourando 3. O que ele está te mostrando? Que o sangue está chegando oxigenado nas extremidades. Quando eu tenho uma vítima que o sangue não está, por algum motivo, não está chegando oxigenado nas extremidades, né, seja por uma grande hemorragia interna, por exemplo, né, onde o corpo ele vai compensar, né, quando você tem uma grande hemorragia, uma grande perda volêmica, uma grande perda de sangue, né, o que o corpo ele vai, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai lançar a mão de mecanismos de compensação, tá? Ele reduz o fluxo que vai para as vísceras, reduz o fluxo que vai para as extremidades e mantém o pouco do sangue que ainda resta nos 3 órgãos nobres: coração, pulmão e cérebro. Por isso que indicamos sempre procurar pulso no trauma na carótida, sempre pulso carotídeo, tá certo? Por isso que quando eu aperto o dedo lá e demora para colorir novamente no trauma, eu já vou suspeitar de, por exemplo, hemorragia interna, tá? Ou de uma fratura naquele membro, onde está comprometendo a circulação daquele membro. Isso, né, o tempo de preenchimento capilar lentificado está me mostrando que por algum motivo o sangue não está chegando oxigenado naquela extremidade, tá certo? E ainda na letra C, né, nós vamos aí avaliar, né, a procura, né, de sinais que possam me indicar aí uma possível hemorragia interna. E lembrando, as hemorragias internas só podem ser tratadas no bloco cirúrgico. Eu só consigo controlar uma hemorragia interna, né? A equipe médica só vai conseguir controlar a hemorragia interna no intra-hospitalar, no bloco cirúrgico, tá certo? Então, quais são os sinais e sintomas aí de uma possível hemorragia interna, pessoal? Palidez, tá? E cansaço. Você olha lá para o rosto da vítima, tá aquele rosto pálido, né? Os lábios pálidos. Cansaço, sudorese. A vítima de hemorragia interna ela tem sudorese, ela vai transpirar, ela transpira muito, tá? É
aquele suor frio, a pele vai ficar pegajosa. Pulso rápido, né? Ela tende a ficar taquicárdia, tá? Você procura lá por pulso na região da carótida e ele vai estar batendo acima de 100 batimentos por minuto. Então ela tende a ter pulso taquicárdio, tá? Extremidades cianóticas, as pontas dos dedos vão ficar arroxeadas, com o tempo de preenchimento capilar muito lentificado, porque o sangue não está chegando oxigenado nas extremidades, tá? Respiração acelerada, exatamente, respiração acelerada, ela vai estar, né, em ataquipneia. Muita sede, exatamente, muita sede, a vítima sente muita sede, e eu não posso dar água para ela no pré-hospitalar, tá? Eu não vou dar água, nem nenhum alimento para essa vítima beber, tá? O máximo que pode fazer é umedecer uma gaze e passar gaze nos lábios dessa vítima, mas nunca dou água para essa vítima, tá? E uma queda de pressão, né? No primeiro momento ela pode ter uma elevação da pressão, depois ela pode ter uma queda da pressão, náuseas e vômitos com sangue, tá? Confusão mental, isso é muito normal, né? É muito comum ter no estágio mais avançado confusões mentais, porque ela está perdendo tanto sangue que já está faltando sangue oxigenado ali na região cerebral, tá? E pupilas dilatadas, tá? Não está aqui, mas pupilas dilatadas que não reagem à luz, tá certo? É chamado também de midríase. Aí a gente chega na letra D aqui, né, que é de deficiência neurológica. Nesse momento aqui, para você que é leigo, você só precisa continuar conversando com a vítima o tempo todo, tá? Refazendo aquelas perguntas e por aí vai. A gente sabe que para o profissional de emergência essa letra é muito importante. Por quê? Ele vai entrar com a escala VDI, ele vai entrar com a escala de coma de Glasgow, ele vai entrar com avaliação pupilar e por aí vai. Para o leigo não. O leigo eu só quero que vocês continuem conversando com a vítima o tempo todo, tá certo? E por último a gente chega na letra E, que é expor, aquecer e transportar a vítima de trauma. Expor, aquecer e transportar a vítima de trauma. Como que eu vou expor? Eu exponho a vítima de trauma cortando as suas vestimentas, tá? Cortando as suas roupas, sempre com tesoura de ponta romba, tá? E eu sempre vou cortar, né? Por exemplo, quando eu vejo ali uma poça de sangue, quando eu vejo uma possível fratura, né? Eu vou cortar a roupa para me ver o que está acontecendo naquele local ali, tá certo? Aquecer, né? Eu vou aquecer com cobertor, ou vou colocar uma manta térmica ali para segurar a temperatura da vítima, tá? O que eu não posso fazer? Deixar a vítima descoberta. Por quê? Ela pode ter uma queda na temperatura corporal, tá? A temperatura baixar ali para menos de 35, né? E ela entrar no estado de hipotermia. Abaixo de 35 graus já é um estado de hipotermia, tá? E a hipotermia ela sempre vai potencializar o choque, tá? E por último ali, transportar, né? Como que eu vou transportar a vítima de trauma? Na maioria das vezes a gente vai fazer o transporte em prancha rígida, né? Vou colocar a vítima em prancha rígida, unidade, né? Ambulância, e essa ambulância vai levar a vítima até o hospital, correto? Vocês, logicamente, não vão tripular, né? O máximo que vocês vão fazer ali é ajudar a colocar na prancha e colocar na ambulância e daí para lá a equipe de emergência que vai fazer, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles. Compre o curso completo, tá? Para você ter mais aulas assim extra sobre a matéria aí de primeiros socorros. Valeu, até mais, até a próxima dica aqui no YouTube. Valeu!